Sejam bem-vindos a todos que nos acompanham. Estamos aqui mais uma vez com o quadro de Educação em Foco, com a temática Você Pode Ser. Então, você aí que quer seguir carreira, tem algum interesse, acompanhe que hoje a gente vai falar da área de psicologia. É com muito prazer que eu recebo aqui hoje Ana Carolina Silva, é uma psicóloga, e tô curioso para saber da sua carreira, saber que é a profissão do século XXI, né? Tá na moda, assim, nunca foi tão comentado, nunca foi tão falado, nunca foi tão precisa a profissão. Então, mas como primeira pergunta, Ana Carolina, quem é a Ana Carolina? Como é que foi sua formação? Onde você estudou? Dá uma palhinha pra gente. Oi, tudo bem? Então, eu sou Ana Carolina, eu tenho 25 anos e eu estudei em Caratinga, né, durante o período da faculdade. A escolha do curso, para mim, pareceu assim algo natural. Né? Na época, quando eu saí do ensino médio em 2016, não era-se tão falado em psicologia. Mas eu sempre fui uma pessoa muito falante, muito brincalhona, e meus amigos sempre vinham com aquela ideia de que eu dava conselhos bem e que fazer o curso de psicologia seria interessante para mim. E aí fui pesquisando mais a respeito da área, o que seria, e quando eu fui jogar a nota do Enem, né? Olha só que sorte a mim de ter conseguido a bolsa justamente para psicologia. E aí foi onde eu acabei entrando no curso. Ah, que bacana. E é um ponto interessante, você falou 2016 ali, não era assim tão falado igual é hoje. Igual, como relato pessoal meu, quando deu a pandemia, eu não sabia a definição de ansiedade. Eu nunca tinha escutado a palavra e eu tinha aquele preconceito que a gente vai pegando assim da sociedade, falou assim, psicólogo é coisa de doido. Por causa que... E a gente aprendeu que é justamente isso, porque se eu for pegar a história da psicologia em si, da psiquiatria, começa justamente com os trem de doido, né? Aquele trem que colocava as pessoas doentes mentais e levavam elas até manicômios, e lá elas ficavam por anos ou até mesmo a vida toda. E aí, à medida que a reforma psiquiátrica foi acontecendo, a psicologia ela foi se separando da psiquiatria, foi se separando das instituições psiquiátricas em si, até a gente ter hoje o que a gente consegue falar do psicólogo de consultório, que é a pessoa que vai e depois ele vai embora. E muitos consultórios, por exemplo, nos anos 20, ou até mesmo no início dos anos 2000, era aqueles consultórios meio mascarados, sabe? Que a pessoa ia e falava, tipo, eu tô indo no dentista. E tinha aquela salinha escondida que era do psicólogo, porque tinha muito aquela vergonha de contar que você fazia terapia. E hoje o que você mais vê é meme, que a terapia tá em dia, que vou ter que contar pro meu psicólogo. Então, assim, de certa forma, a pandemia foi boa para falar mais sobre saúde mental, mas de certa forma, né, eu particularmente acredito que seria interessante se a psicologia tivesse vindo mais branda, como hoje é natural a gente falar que vai ao dentista, que é natural a gente ir ao cardiologista, né, não só por tratamentos de doenças. Sim, porque eu sou fã da sua área, por causa que eu consigo ver várias implicações. Eu tô precisando negociar um aumento com o meu chefe, eu tô precisando de conselhos no relacionamento. Psicólogo. Às vezes ali aquela parte ali de colocar seus pensamentos em ordem, de melhorar, não é melhorar a oratória, assim, mas a gente conseguir ter uma conversa mais fluida e de modo assim, mais assertivo, psicólogo. Não precisa estar estourando ali para chegar e descer na psicologia. Igual, voltando lá no meu relato, o meu foi na hora que eu não aguentava mais. Foi aquela hora assim que tem um trem de errado comigo, por causa que eu estava no fundo do poço, dormindo pouco. Aquilo que a pandemia, todo mundo foi afetado de uma certa forma, né? E para mim foi um divisor de águas. Eu, Alexandre, antes do psicólogo e depois do psicólogo, são duas pessoas totalmente diferentes. Ele me ajudou muito a abrir meus olhos para algumas coisas que eu negligenciava, igual a escolha de carreira, que sempre foi muito importante na minha vida, e tanto que é um tema que hoje reflete aqui, né? A gente está tentando ajudar outras pessoas com a escolha de carreira. E fala um pouquinho aí da sua trajetória profissional, aí como é que é? Você formou em 2021, depois Isso. onde você trabalhou já? Eu entrei na faculdade, né, 2017, e eu sempre trabalhei ao longo da minha formação, porque eu venho de uma família humilde, então não dava só para fazer faculdade. A gente
trabalhava e estudava. E aí, assim que eu formei na faculdade, eu ainda trabalhava em uma imobiliária. E aí, de lá, a gente foi tentando, né? Manda currículo aqui, conversa com a pessoa ali. E aí, eu comecei a fazer os atendimentos online, primeiramente da minha casa, né? E aí, comecei com o foco de atender. Falar, vou atender o Brasil, por que não, né? Porque aí é aquela coisa de que eu não conheço a pessoa não me conhece, quebra um pouco aquela vergonha. E aí eu faço os atendimentos online e quando foi junho de 2021, eu fui chamada para entrar na prefeitura da minha cidade, que é Raul Soares. E aí lá eu entrei direto no CAPS. Quando falaram assim, tem uma vaga, aí não, interessante, vai ser no CAPS. Primeiro você pensa em tudo que você vê na internet, né? Que CAPS é o lugar que vai as pessoas com problema mental, que é o lugar de doido. E aí você vai pesquisar, porque assim, na faculdade, você vê por alto ali, nas matérias, o que era CAPS. Que CAPS é um serviço substitutivo dos manicômios e tudo mais. E aí você só vê. Quando você vai estar na prática, é totalmente diferente, né? Eu cheguei a fazer estágios no CAPS na época da minha formação, mas estar como referência técnica, como responsável, era totalmente diferente. E aí eu fiquei no CAPS por 2 anos e meio e também fiz parte da Comissão de Escuta Especializada, que é um programa, né, para proteção de crianças e adolescentes que foram vítimas ou abusadas de alguma forma, sexualmente ou fisicamente, né, onde elas não precisam ser revitimizadas, não precisam contar várias vezes. Porque antes a criança ela era abusada, aí você chamava a polícia. Aí ela tinha que dar o relato dela para a polícia. Mas aí ela era encaminhada para o conselho tutelar. Aí ela tinha que contar para o conselho tutelar. Aí se o conselho tutelar encaminhava ela para o CREAS, aí ela tinha que contar para o CREAS o que aconteceu. Aí ela era chamada para o juiz, aí ela tinha que contar de novo para o juiz. E você pensa, por exemplo, criança, ela não vai ficar se apegando aos detalhes. Às vezes ela lembra de uma coisa que da primeira versão ela não lembrava. Às vezes ela esquece de contar um detalhe. E isso estava se perdendo muitas coisas, né? E estava vendo que não seria interessante, tanto para a criança quanto para formação de provas. E aí existe esse programa, né, da escuta especializada. E aí eu fiquei também por 2 anos e meio fazendo parte dessa comissão. Então, sempre que uma criança e um adolescente era abusado, a gente tinha um programa de escala, um celular anônimo, onde a pessoa entrava em contato, ia lá, marcava, produzia esse relatório, e era esse relatório que ia rodar para a rede. Se necessário para a polícia produção de provas, se a polícia precisasse de provas para acusar alguém, aí sim era chamada a criança e instaurava-se o processo de oitiva. Mas, caso contrário, só aquele relato que passava. E, além da escuta, eu também atuei no Projeto Larissa, na minha cidade. O Projeto Larissa, ele é sobre homens que foram autuados por Maria da Penha. Eles passam por uma roda de conversa, por um grupo, né, de reestruturação, de... como eu posso dizer a palavra? Psicoeducação mesmo, para eles entenderem o porquê o que eles fizeram foi um crime. Porque, assim, vindo de uma cidade de interior, eu entendo muito, às vezes, o que acontece. Porque eu não sei como é, assim, no seu compreendimento, né? Na sua compreensão. Mas, muitas vezes, a gente vem daquela ideia de que o homem manda, a mulher obedece, né? Principalmente, eu falo do interior. Pessoas de roça, né? Que o homem trabalha e a mulher fica em casa. E aí, às vezes, o gritar é normal, gritar. E aí acaba sendo uma violência verbal, né? Então, ele não entende que isso é uma violência. Eu trabalho, então o dinheiro é meu. Você não precisa comprar uma maquiagem. Então, isso também acaba sendo uma violência patrimonial, desde que é um acordo entre os dois, de que se um vai trabalhar, o dinheiro passa-se a ser dos dois. Né? Então, passa-se a ter essa divisão de bens. Qual é a prioridade? A prioridade vai ser isso, isso e isso. A partir disso que sobrou, então vai ser nosso, não só do homem. Né? E a gente vê que numa cidade de interior, muitas das vezes, é difícil ter esse entendimento, ter essa compreensão. E aí acontecem muitos processos, né, por Maria da Penha, e aí na cidade de Raul Soares, pela comarca de Caratinga, existe esse projeto também
para estar reeducando homens a entenderem que muitas das vezes a agressão à mulher não é só o murro, não é só a falar, ameaçar, né? É também esses pequenos detalhes. E aí, ao longo desses 2 anos e meio, né? Porque 3 anos que eu estou formada, eu atendo particular, eu trabalhei no CAPS, junto à escuta especializada e junto à coordenação desse projeto Larissa. Que legal, são projetos assim de excelência. Aí só falo para o nosso público qual que é a sigla do CAPS, igual você falou, a sigla do CAPS qual que é? Centro de Atenção Psicossocial. É igual você falou, tem o meme, né, atribui o CAPS a outra coisa, a gente chega lá dentro e vê que é um trabalho super sério, muito preciso, né, e o seu outro projeto muito bacana também, sou totalmente a favor. O interior aí tem muito dessa mentalidade ainda não evoluída, né? Sim. Se fazer entender tem hora que é difícil. E acaba que você está me respondendo isso já. O profissional que forma psicologia, quais são as áreas que ele pode acabar seguindo? Igual você falou, acho que não tem nada melhor do que liderar pelo exemplo, né? Aí você pegou e você acabou de fazer isso. Mas onde mais? Igual você falou que tem a opção também de atender o Brasil inteiro, consultas online, o que mais que tem? Olha, são várias áreas que o psicólogo pode estar trabalhando. E à medida que a gente vai compreendendo, né, que o psicólogo ele não é só aquela clínica, não é só para tratar quem tem doença mental. De forma assim, a gente entende que o psicólogo hoje ele pode estar dentro de uma empresa, como profissional de RH, porque é o psicólogo quem vai estar fazendo, por exemplo, aquela análise de currículo. Qual profissional que é mais capacitado para determinada área? Né? Igual eu falei no começo, eu sou uma pessoa muito falante. Me colocar num serviço burocrático só porque eu preciso de um trabalho, tudo bem, eu vou fazer o serviço burocrático, mas se me colocasse no atendimento e a pessoa que é mais tímida que está no atendimento ir para a parte burocrática, olha como a empresa vai funcionar mais. Então, a gente tem a área organizacional, né, que é a função do psicólogo estar fazendo essa análise de perfil. Tem a área hospitalar, né, tanto para estar olhando para o lado da pessoa que está doente. Muitas vezes é difícil entender que você foi para o hospital com uma dorzinha de cabeça e descobre que você tem uma outra doença. Né? E aí você tá lá e vai participar de uma cirurgia. Então, o psicólogo, tanto na parte da terapia é importante, mas dentro do hospital, para estar tendo essas conversas difíceis, também é importante, para conversar com o familiar, né? Para auxiliar diante de alguma decisão difícil, se faz uma cirurgia, se transfere o paciente, né? Isso é mais comum, às vezes, em áreas maiores do que não lá no interior, mas existe a área do psicólogo hospitalar, tem o psicólogo institucional, né, que ele trabalha dentro de empresas, tem a área do psicólogo infantil, né, que vai atender as crianças, tem a área do psicólogo de reabilitação, que trabalha em centros de referência, como, por exemplo, a PAI, ou até mesmo, né, centros de reabilitação, agora eu já ia falar aquela terapia de cavalo, eu esqueci o nome dela. A equinoterapia? Isso aí. Equinoterapia. Tem outros profissionais que participam, mas hoje o psicólogo ele está indo mais além, né, do que aquela ideia de só uma mesa, eu converso, você me responde. Não, eu como dono de empresa, se eu fosse montar minha equipe de RH, obrigatoriamente teria um psicólogo ali dentro, até do jeito... tratar de um jeito mais humanizado, uma demissão, às vezes um recado ruim, igual você citou burocracia, eu estou no estado aí, tem hora que o cara do RH me comunica, Alexandre, seu salário vai ser descontado por isso, essa lei. Sério? Eu falo assim, é a lei. Aí, tipo assim, ao transmitir a mensagem, você desmotiva muito sua equipe. E muitas vezes você vê assim, né, dentro de empresas, que falta aquele tato, né, de te explicar, olha, o seu rendimento está caindo, está acontecendo alguma coisa que você poderia estar sofrendo na sua vida pessoal, que está impactando aqui. O psicólogo institucional, ele está ali justamente para ter essa conversa. Ele não vai fazer o atendimento clínico dos profissionais, mas ele vai estar avaliando e sempre querendo motivar mais a equipe, engajar mais a equipe. Entendi. E você chegou a falar um pouquinho, que tipo assim, o seu primeiro contato que você falou assim, vou fazer psicologia porque você dava ótimos conselhos. O que foi a chavinha ali que te fez escolher psicologia e o que você acha que leva a pessoa a estar escolhendo psicologia como um curso de formação? Eu vou falar assim da minha experiência pessoal. Eu, quando menor, tive que fazer uma cirurgia do coração. Eu tinha 3 anos quando eu operei. E pra minha vida, assim, foi uma mudança. Pra mim, foi incrível.
Toda vez que eu falo, foi ótimo pra mim passar por essa experiência. Todo mundo olha com essa cara mesmo. Mas eu tive um contato com a psicologia muito diferente do que muitas pessoas têm. Eu tive um contato com o hospital muito diferente do que a maioria das pessoas tem. Porque, assim, eu descobri... Eu não, né? Minha mãe descobriu que eu tinha um problema grave de coração que chama CIV, que é a síndrome do coração crescido. Meu coração, ele puxava o sangue, mas na hora de devolver, ele não devolvia o suficiente. Então, ele ia inchando. Logo, eu precisava fazer uma cirurgia para corrigir, porque ia chegar um ponto que meu coração ia ficar muito grande e não ia caber na minha caixa torácica. Só que lá, em 1999, não existia medicina tão avançada na região. E aí, eu fui fazer o tratamento logo em São Paulo, que é no INCOR, né, no Hospital das Clínicas de lá. E lá eu tive um contato muito interessante e muito diferente do que a gente vê aqui. Eu cheguei a ficar internada mais ou menos um mês, aguardando a vaga da minha cirurgia. E nesse mês, né, que eu estive lá, a minha mãe estava comigo, ficamos lá para ela, foi péssimo ficar um mês no hospital. Mas para mim foi extremamente divertido, porque eu acordava... Tinha lá as enfermeiras perguntando qual mamadeira eu queria escolher para tomar leite, qual pijama eu ia escolher para brincar naquele dia, qual carrinho de neném eu ia escolher para poder ir até a área de brincar. E aí, na área de brincar, tinha várias psicólogas que ficavam lá explicando que eu entendia que eu estava com saudade dos meus brinquedos, que eu estava com saudade do meu pai, dos meus amigos, mas que eu precisava brincar com aqueles brinquedos, que eu não estava sozinha, porque eu tinha minha mãe, e explicar que eu tinha um problema do coração. E explicar que, às vezes, a outra criança podia tomar a segunda mamadeira de leite, mas eu não podia, porque eu tinha uma doença diferente da outra criança. Então, esse contato, para mim, foi muito interessante. Fez com que a minha experiência pelo hospital não fosse traumática, fosse divertida. Porque ele estava sempre me explicando por que eu tinha que estar ali, por que eu tinha que esperar só um pouquinho. E também para minha mãe, né, que poderia ter falado, fica aí, eu vou para o alojamento, vou para a casa da minha irmã, né, que a minha tia mora lá no estado, e quando tiver tudo certo, eu volto e te busco. E não, a minha mãe estava lá, sempre fazendo esse acompanhamento. E aí, né, à medida que eu fui crescendo, isso sempre foi marcado em mim, né? Esse contato muito humanizado, essa explicação do porquê que eu fiz isso. E foi muito interessante. E para minha família também, né? E à medida que eu fui crescendo, eu sempre tive esse lado de ser mais empática para com os meus amigos, para com os meus colegas, né? E sempre todo mundo sempre virava para mim e falava: você conversa muito bem, você consegue olhar ao lado das duas pessoas, você dá conselhos muito bons, acho que você fazer esse curso seria interessante. E aí, quando chegou a época do vestibular, eu lembro que eu tinha 3 opções na minha cabeça, que era a psicologia, a nutrição e enfermagem. E aí eu fiquei, eu não sei o que eu vou fazer, joguei a nota para os 3. Passei para a enfermagem e para a psicologia. E aí, na hora de escolher, eu fiquei, e aí, o que eu faço? O que eu faço? E acabei indo pela opinião geral, que foi a psicologia, e não me arrependo. Acredito que se eu não tivesse feito esse curso, hoje talvez eu faria pela vontade, né? Por todo mundo estar falando de como psicologia é interessante, ia ter ficado aquela coisinha. E se eu tivesse feito? Né? Como eu gosto muito da nutrição, gosto muito da área, né, alimentar, gosto muito da enfermagem, da parte médica, mas a psicologia que bateu faz seu forte, coração bate meu coração. Seu grande coração aí. Sim. Eu tenho certeza que mesmo com a cirurgia seu coração continua sendo grande. Só que agora não tão real, né? Só no sentido figurado. Sim. Mas que relatório legal, que relato legal que você deu. Eu tive a primeira experiência da minha vida de dar aula para crianças esse ano. Eu dei aula de inglês durante o ano letivo todo e criança funciona muito bem se você explicar para ela por que é daquilo dali. E eu tenho certeza que você deve ter saído do hospital e quando você teve experiências na sua vida, assim, por que tem que fazer tal coisa? Aí ninguém te explicava. Aí onde ficava nervosa, porque eu queria que me explicassem. Só que a minha mãe já veio dessa parte, dessa época da minha vida, também entendendo que é interessante explicar. E aí hoje eu tento levar pro meu trabalho, né, para os meus pacientes, o porquê. Porque muitas vezes tem paciente que chega no CAPS, né, paciente mais carente, chega e fala:
eu não tô conseguindo dormir, eu não sei por quê. E aí a gente fica, não consegue dormir, vamos entender como que tá a sua rotina, como que tá a sua alimentação, como que tá a sua relação com as pessoas ao seu redor, né? Ser casado, com a sua família, com seus amigos, no trabalho, ou a falta do trabalho, e tudo isso tem um porquê. Porque muitas vezes, quando a gente fala assim, né, da ansiedade ou da depressão, ela não vem do nada. Não vem um choro do nada, não vem um pensamento intrusivo do nada. Muitas vezes tem aquele detalhe aqui, que junto com aquele detalhe lá na frente, com aquela outra coisa lá na frente. E aí, à medida que a gente vai se questionando, que a gente vai se descobrindo, aí a gente entende por quê. E aí a gente pode fazer alguma coisa. Aí começa, né, a parte da psicologia propriamente dita, da autoanálise, das técnicas da pessoa, né? E se desenvolvendo e entendendo o que aconteceu para ela estar naquele ponto e mudar. Uhum. Eu sou desse jeito também, tudo pra mim é porque eu tenho aquele coração de criança, né? Então, até quando eu era o paciente lá com a minha psicóloga, aí eu quero entender por quê. Era o tempo todo. A psicologia basicamente surgiu do método socrático, né? Exato. Por quê? Vocês são filósofos? Sim, tinha uma hora que eu me comparava uma aula de filosofia, eu lá com a psicóloga, ela falava alguma coisa e eu falava assim, mas por que você está me falando isso? Aí... Fica, por quê? Por quê? Por quê? Mas eu acho... E o Freud, né, ele fala que é o pai da psicologia. Ele começou lá com a psicanálise. Antes, a base dele era aquela coisa que a gente ficava deitado, só ia conversando. E ele descobriu um método, né, terapêutico muito diferente até então, que se chama catarse. A catarse nada mais é do que você falar. Desabafei. E aí, à medida de que você falou que você desabafou, você desentalou mesmo muita coisa que está, às vezes, presa na garganta. E aí vem a parte do método socrático. Tá bom, você falou, você desentalou. Mas por que você ficou entalado com isso tudo? E aí é onde vem a parte da análise. E aí é onde vem, né, aquela regressão. E assim foram surgindo também outras abordagens psicológicas. Eu utilizo a terapia comportamental cognitiva. TCC. Porque eu acho ela mais ativa, né? E ela é muito disso do porquê. Do porquê que está acontecendo. E você vai tomando mais consciência daquilo, do que está acontecendo. Eu falava com a minha psicóloga, eu falei assim, baseado em que é o tratamento que você faz comigo? Eu falei assim, aí ela me explicava, eu falei assim, o nosso é o terapia cognitiva comportamental. Aí eu pensei, por quê? Como é que ela funciona? Aí na hora que eu converso com outras pessoas, com meu namorado, eu falo assim, não, você está frequentando psicóloga, qual é análise de comportamento? Como é que qual a abordagem que ela está utilizando? Eu falei assim, não sei o que é isso. Eu falei assim, pergunta para ela. Mas aí é gostoso. E é um trabalho muito legal, né? Por causa que é muito amplo. Eu já vi, são infinitas as maneiras que você pode lidar com o paciente. É um leque de opções muito grande, né? Então vai lá desde a psicanálise lá do Freud, né? Vamos falar do Freud. E até o TCC, que eu acho que é o mais usado, né? O TCC, Sim. 90% dos casos, talvez, alguma coisa assim. Existem várias abordagens e cada psicólogo ele se identifica de acordo com a sua maneira. Igual eu falei, eu sou muito falante, eu sou muito para frente. Então, para mim, eu acredito que a TCC seja interessante porque é onde eu possa estar ali instigando o paciente a se questionar, instigando ele a se analisar. Existe, por exemplo, a psicanálise que vem, né, daquela coisa mais parada, mais investigativa, né, de regressão, voltando mais ao passado. Tem a psicanálise analítica, né, que se não me engano é do Lacan, que ele foi um aluno de Freud e ele desenvolveu a própria abordagem a partir do Freud, né? A psicanálise lacaniana, que também fala sobre essa regressão, sobre essa questão de passado, de ficar muitas vezes ali focando naquilo até a pessoa entender. Mas existe, por exemplo, a humanista. Eu utilizo técnicas humanistas, que ela é uma abordagem, ela chama humanista feminológica, que ela do Carl Rogers, né? Ela é centrada na pessoa, onde a pessoa ela é mais positiva de acordo com aquilo que acontece. Ela vai trabalhar de acordo com o que acontece no meio dela, né? No meio que eu falo, no meio ambiente, sim. Como ela reage ao ambiente onde ela está inserida. Tem a psicologia...
Ai, esqueci a outra abordagem. Tem a psicanálise. As três maiores, né? É a psicanálise, a TCC, a humanista. Existe a behaviorista, existe inúmeras outras. Isso vai de acordo com o terapeuta, com o que ele mais se adequa para poder estar passando para o outro. A gente tá falando de saúde mental aí. Fala um pouquinho pra gente, por causa que você me dá uma palhinha. Achei interessante, acho que combina tudo, né? Não tem data melhor pra você estar aqui dando essa entrevista. A gente tá abrindo janeiro aqui com essa entrevista. Sim. Fala um pouco da campanha da saúde mental, do Janeiro Branco. Sim. A campanha do Janeiro Branco, ela surgiu aqui em Minas, o que eu acho muito interessante, que foi um psicólogo mineiro que começou essa ideia. Se eu não me engano, ela é recente, 2014, 2015, que foi iniciado. E aí ela parte da premissa, né, de que janeiro todo mundo usa branco no ano novo e começa o ano com uma vida em branco, né? Então a gente já passou ali a melancolia do Natal, já passou, né, todas as campanhas de Novembro Azul, Outubro Rosa, Setembro Amarelo, que fala justamente sobre o suicídio. E aí em janeiro você tem uma folha em branco, você tem uma ideia de se construir um ano novo, né, de começar tudo em branco. E aí começou, né, a fazer essa campanha justamente pela saúde mental, onde não importam os erros que você teve no passado, a partir de agora você tem uma nova chance, né? E aí começou-se a fazer essa campanha. E aí, aos poucos, ela tá ganhando força, né, pelo Brasil. Eu acho uma campanha muito interessante. Provavelmente o Brasil todo vai aderir, né, esse ano. Assim, à medida que vai passando todos os anos, né, ela é muito comum, por exemplo, dentro dos setores públicos, principalmente do CAPS, né, estar trabalhando essa campanha, porque lá, pelo menos, né, na minha experiência, dentro do CAPS de Raul Soares, o público maior é álcool e drogas. E muitos fazem, né, essas promessas de que no ano novo eu não vou mais usar, de que no ano novo a minha vida vai mudar. Ou até mesmo a questão da pessoa que é depressiva, né, que agora eu vou levar o tratamento a sério, eu vou tomar a medicação, não vou faltar à terapia, eu vou à academia, né? E aí você começa o ano com muitas esperanças. E por que não falar da saúde mental, de trabalhar aquela depressão, trabalhar essa ansiedade desde o início do ano, né? Já começar o ano tratando e focando em você mesmo. Que aí, ao longo do ano, você vai trabalhando as suas metas, as suas ideias. É uma ideia muito interessante, por causa que na hora que vira um ano, essa questão de metas, muitas vezes pode acabar sendo um efeito contrário, né? Na hora que vai fechar o ano, você vê que você não bateu as metas que você queria, Sim. Não aconteceu comigo, aí a gente se frustra. Mas começar o ano com a base forte, você fala assim, a primeira meta, vou cuidar da minha saúde mental. Aí eu acho que é o primeiro pilar para você alcançar todas as outras. Eu gosto de trabalhar muito com meus pacientes, né? Desculpa te interromper, com metas alcançáveis. Né? A gente faz 12 metas, uma meta para cada mês do ano. Mas metas que estão dentro da sua vida. Vamos supor que a sua meta seja comprar um carro. Tudo bem. Então, no mês de janeiro, qual que é o primeiro passo para você fazer para comprar um carro? Vai ser escolher um modelo, ou já vai ser procurar um trabalho, ou separar a sua renda para que no outro mês você já tenha uma poupança. No próximo mês, qual que vai ser a sua meta? Né? Vai ser reduzir as vezes que eu vou sair ou reduzir as vezes que eu gasto com besteira, com gastos supérfluos. Ótimo. Qual que vai ser a sua próxima meta? Né? E aos poucos você consegue, às vezes no final do ano você não compra o carro, mas você está com metade do dinheiro para ele. Ou seja, pelo menos tirou a sua CNH. Você conseguiu metas alcançáveis dentro da sua realidade. E isso já vale mais do que você alcançar aquilo que você queria sem nenhum preparo. E aí você tá lá e fica assim, beleza, ganhei, e agora? Quero o próximo. E aí você não sente mesmo aquela satisfação de ter conquistado. Então, aos poucos, né, com essas metas alcançáveis, você vai percebendo que aos pouquinhos você chega lá. E mesmo que você não alcance, você se esforçou. Então, no próximo ano, você já sabe o que você precisa fazer. Metade você já tem. Por que no metade você conseguiu num ano, no outro ano você não consegue a outra metade? E o cérebro trabalha muito bem com o sistema de recompensa, né, Regra? Com certeza. Aí você fala assim, um pouquinho por mês que você viu que você guardou, sobrou um pouquinho lá e te dá um estímulo para continuar, né? Sim. E bacana, eu vou voltar com minhas metas. Antes eu fazia, eu tava pensando nisso outro dia, eu falei assim, colocar as pequenas que a gente, algum dia eu alcancei e depois eu larguei.
lê um livro por mês, não faz mal pra ninguém. Sim. Aí começa a guardar um pouco de dinheiro, mas aí cada um com as suas, mas ótimos conselhos. Eu achei assim. Que bom. Eu tô levando pra mim, então, o que você tá falando. Que bom. E tô vendo aqui que você é uma pessoa super instruída. Você fala com muita propriedade de tudo que você aborda. Como é que é essa relação? Foi só faculdade ou fez alguma pós-graduação? Se especializou em outras áreas? Então, eu tenho alguns cursos de extensão. A pós-graduação eu comecei a fazer, mas eu tenho uma grande dificuldade com a EAD. Então, eu quero fazer uma presencial. Eu ainda não achei nenhuma instituição, depois da pandemia, né? A EAD veio para todo lado, nenhuma instituição assim que vai ter a pós presencial mesmo. Mas eu gosto muito de ler, gosto muito de estudar, às vezes vídeo não, mas de ver uma ideia ou outra ali, né? Para poder sempre ir me aperfeiçoando cada vez mais, né? Principalmente ler muito. Eu gosto de ler. Tenho certeza, caramba. Porque todos os autores que você estudou da psicologia, como é que fala? A bibliografia deles são muito extensas, né? Sim. Todos eles escreveram vários livros. Tenho certeza que no mínimo um ou outro você leu, né? Ah, com certeza. Então isso é muito bom, por causa que eu acho que o profissional diferenciado ele lê livros. Ele falou assim, para você se tornar especialista na sua área, você vai ler coisas ali que ninguém mais leu. Você lê um livro, você lê um artigo, você vê uma curiosidade que alguém te falou e você fica... Aí volta naquela coisa, né, do porquê. Aí você vai entender uma coisa. Eu sempre fui muito curiosa e às vezes eu pesquiso umas coisas aleatórias, né? Outro dia eu estava conversando com meu namorado, a gente foi ver um vídeo sobre dopamina. Por que a dopamina é o hormônio do prazer, mas por que ela é importante em outras áreas? E aí, através disso, a gente já identifica uma outra coisa que eu já fico assim, que interessante. Agora eu me lembro dessa aula aqui de neuro que foi falado e aí apareceu isso no vídeo. É interessante, sim. Sempre pesquisando. Um profissional curioso é muito bom. Sim. E aí que outra pergunta, igual eu acho muito legal por causa que você falou das áreas da psicologia, onde é que o profissional pode atuar, e você não falou nada na parte de palestras, que eu acho que que hoje está muito em dia e muitas vezes não são psicólogos, são pessoas entusiastas da área, às vezes com educação não formal e às vezes, no caso mais extremos, até pseudociências, né? Qual que é a relação da psicologia hoje? Como é que ela encara esses coaches e essa parte de pseudociência que está cada dia vindo mais forte? Olha, eu acho que as palestras elas são muito importantes porque as aulas nada mais são que mini palestras que você se presta aí, né? Você coloca a sua meta de ir, de formar. Então, eu acredito que as palestras, elas são importantes, de sempre estar formando pessoas, de estar formando opinião, de estar formando profissionais. E aí, dentro disso, entram aquelas pessoas que veem um curso, veem alguma coisa, se interessa, mas acaba não indo pela parte geral. A psicologia em si, ela não é muito a favor de coaching. Por quê? O coach, muitas das vezes, ele vê a parte mental, né, os transtornos, de uma forma muito superficial, porque é um curso muito curto, né? Ele não aprofunda dentro mesmo dos autores, dentro do porquê que aquilo aconteceu, porquê que ele falou daquilo. E a maioria dos coachings, né, hoje, você faz um curso na internet, você vê um vídeo e a pessoa já sai ali como um influenciador. E muitas das vezes você influencia sim, mas quando você não tem propriedade daquilo que você está falando, você não sabe por que você está falando, essa influência acaba indo a prejudicar a pessoa, né? Então, o CRP, né, o Conselho Regional e Federal de Psicologia, ela não é a favor de coachings. Nós somos a favor, sim, de palestras, nós somos a favor, sim, de pessoas cada vez mais pesquisando e lendo a respeito, mas a área da psicologia, da terapia, da instrumentação, ela tem que ser mesmo de um psicólogo, tem que ser de uma pessoa capacitada, né, que estudou e viu os prós e contras de todas as áreas. Você definiu muito bem, senhor. Eu adorei escutar a sua opinião, por causa que ela foi muito bem elucidada ali, por causa que tem coisas muito maléficas, né? Tem frases que elas ficam bonitas para postagem do Instagram, mas trabalham quando eles dormem. Duvido que algum psicólogo vai te falar isso um dia. Sim. E tem uma questão do porquê.
Por exemplo, na pandemia, você viu muitas pessoas ficando com questões mentais ou até mesmo com burnout por tanto trabalhar, porque o nosso cérebro, o nosso corpo, ele precisa do descanso. Ele precisa dormir, ele precisa de lazer, ele precisa de rir. E a partir do momento que você não consegue descansar, você fica o tempo todo pensando em trabalho, 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 e agora eu preciso fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Chega um ponto que a sua cabeça, ela entra em colapso, ela trava. Do mesmo jeito que o computador. Abre 10 abas, 20 abas e põe todas para funcionar. Você vai conseguir clicar de um para o outro? Pode ter o melhor processador do mundo. Vai chegar um momento que ele vai travar. E o nosso corpo é da mesma forma, né? Então, quando a gente descansa, entende que, olha, eu vou trabalhar o tanto que eu aguento trabalhar. E agora eu vou ter esse momento de lazer. Eu vou ter um rendimento muito melhor do que aquele que só trabalha, que só estuda e que não consegue focar. Durante a pandemia, né, foi a oportunidade de muitas pessoas, acho que talvez assim do mundo todo, ver a importância de descansar, de estar com a família, não só porque tudo pode acabar, mas também porque quando você só trabalha ali na frente do seu computador, você não sai para ver outras coisas, o seu cérebro fica ali o tempo todo naquela mesma coisa e causa um desgaste muito grande. Foi aí que muitas pessoas desenvolveram transtornos ansiosos, né? Foram cada vez pensando mais e agora, o que eu vou fazer para divertir? E aí uma alternativa para a pandemia foi aquelas lives que aconteciam, né? Que muitos cantores foram vendo que, olha, vamos fazer uma live. Você da sua casa, eu da minha, e é como se fosse um show. Olha só que lazer bacana. E aí, onde foi reduzindo os níveis de estresse, foram reduzindo os níveis, né, de ansiedade da maioria das pessoas. Muita gente teve que se reinventar, né? Sim. Muita gente foi obrigada a colocar a bunda na cadeira e responder perguntas importantes da vida. Quem eu sou, quem que eu quero, por que eu não tô feliz. É igual você falou, não deveria ter sido assim tão abrupto, mas foi bom para psicologia num termo geral, a pandemia. Sim. Obrigou a gente a falar sobre o tema. E Ana Carolina, uma pergunta que eu faço aqui para a maioria dos convidados, igual a gente está aqui no quadro da educação, então a gente fala muito do papel do professor. Eu sei que você também é professora, né? Sim. Aí, quem que foi um professor que marcou sua vida? Você quer dar destaque para alguém? Falar assim, Nossa, esse foi... da escola ou da faculdade? Se você quiser, o primeiro nome que tiver na cabeça. Às vezes não precisa ser um professor de sala de aula. Às vezes fala assim, minha avó, pode ser minha vizinha, que tipo assim, sempre me deu bons conselhos. Sim. Nossa, eu acho que uma professora que eu não gostava dela de jeito nenhum na escola. O nome dela era Ângela, ela dava aula de português. Ela era extremamente rígida, muito brava, assim, o tempo todo. Mas eu acho que ela me marcou muito de uma fala que ela fazia, que ela falava o tempo todo, que era faça errado, mas faça. Por quê? Muitas vezes, né? Eu sempre fui aquela aluna nerdinha que chegava, o caderno estava pronto, estava em dia, que fazia tudo. Mas muitas vezes chegava a colega que chegava, me empresta o caderno, porque não deu tempo de fazer a aula, fazer a matéria, a tarefa aqui. E aí ela era uma professora que me marcou, porque ela estava o tempo todo falando assim, faça errado, mas faça. Ou seja, você vai tentar. Pode ser que você acerte, pode ser que você erre, mas é tentando que você vai aprender, que você vai se esforçar. E aí, muitos anos depois, que eu entendi que esse faça errado não é para fazer a tarefa, só para escrever qualquer coisa que tá lá, depois você vai corrigir. Mas quer dizer que você vai tentar, você vai se esforçar, né? Às vezes, muitas vezes você vai errar, você vai tirar um tempo da sua vida, pra você pegar o seu caderno e fingir, pelo menos, que você estava fazendo a tarefa. Ela me deu aula no 6º e no 7º ano do ensino fundamental. E aí, né, você vai ter que tirar daquele seu tempo para fazer tarefa, para pegar o caderno. E já que você pegou o caderno, você pegou o livro para você ver quantas questões tinham, olha, essa aqui eu sei responder. E aí você respondia, ou seja, ela incentivava os alunos a fazer a tarefa do jeito deles. E aos poucos, a maioria dos alunos chegavam no final do ano fazendo realmente o dever, não só colocando qualquer coisa no caderno para ela dar o vício e depois corrigir e estudar para a prova. E é uma coisa que eu levei para a vida, sabe? Do que ela falava, sobre fazer errado, sobre tentar, sobre se lançar mesmo, né?
e ir, mesmo com medo. Você percebeu que o conselho não era só da sala de aula, Não né? era só da sala de aula, É, era pra vida. porque tem muitos convidados que eu falo assim, vamos lá no podcast, você é um profissional tão bom, queria tanto escutar. Não, tem vergonha. Aí é o menino que não fez a tarefa, com medo de errar. Com medo de errar, ou porque tava muito mais legal ver o desenho ou jogar a bola, mas esse faça errado dela, né, faça errado. Você vai pegar o caderno, você vai tirar um tempo para você tentar fazer, escrever qualquer coisa, uma letra da música lá na hora da resposta, mas na hora da sala de aula, olha só você de novo apagando ali a resposta errada e escrevendo a certa, né? Então, isso também é para a vida, onde você vai tentar. Você vai perdendo seu medo, até você realmente dar conta de fazer. Eu gosto da frase Star Wars, sou nerd, né? Fala assim, do mestre Yoda, fala assim, faça ou não faça, tentativa não há. Aí eu lembro que eu brincava muito com meu irmão, ele era 11 anos de diferença, eu ia fazendo a tarefa e falava assim, não, faz, não tem problema fazer errado, mas aí ao menos faça. E aqui, Ana Carolina. E agora, mensagem para o ano novo. Igual a gente falou da base aí, o que é o conselhos ali do psicólogo, os básicos, que eu sempre um sono em dia, beba água, quer dar uma palhinha pra gente? Acho que os conselhos mais básicos assim que eu posso dizer é, primeiramente, seja você mesmo, né? Não precisa ter vergonha, seja você. Beba água, dormir, né? Ter momentos de lazer, tudo isso é importante. Mas se você não ser você mesmo, sempre tiver medo ou tentar fazer as coisas para agradar os outros, é onde mais longe de você, e não vai adiantar você beber água, você dormir, você se alimentar ou ir na academia. Sempre vai ter aquela coisinha de será? Melhor não. Quando a gente é nós mesmos, né? Quando a gente não tem medo, a gente encara de frente, a gente entende nossas emoções, a tristeza, a raiva, o medo, né? Por que cada emoção acontece da forma que ela acontece, né? Por que é importante a gente sentir ansiedade, por que é importante a gente sentir essa coisinha que a gente está sentindo, aí a gente realmente está entendendo o propósito da terapia. Porque o foco da terapia em si é o paciente se tornar o próprio psicólogo. É o paciente já se autoanalisar. E aí, eu acho que esse é o melhor conselho. Você se entender, você ser você mesmo, sabendo por que você está sendo você. Por que você gosta daquilo. Volta no porquê, né? Volta no porquê de novo. Não, mas muito legal, por causa que quando eu estava na psicóloga, eu lembro que eu fiz essa pergunta para ela, assim, não foi num momento, eu estava gostando do processo, senti aquela melhora contínua, só que num momento eu falei assim, que dia que eu vou parar a terapia? Qual que é o meu objetivo aqui? Aí ela deu a mesma resposta que você, que legal. Interessante, eu não sabia que ela tinha te falado isso. Ela falou assim, no dia que você for seu próprio psicólogo, que você vai você vai conseguir analisar seus próprios sentimentos. Quando você pegar e vai falar assim, estou nervoso, estou ansioso, e você vai ver que os sentimentos são reações involuntárias do corpo, a gente não controla, mas a reação dos sentimentos a gente controla. Daí eu aprendi, foi com divertidamente. Teve uma hora que você começou a falar aí dos sentimentos, eu falei assim, é ótimo. Eu acho que os professores que trabalham na escola não tem nada melhor do que filme do Divertidamente. Nossa, ele é muito bom. Então, vários filmes da Disney, na verdade, que eu gosto de trabalhar, tanto com os meus pacientes, quanto para mim mesmo, para reflexão. Que, por exemplo, tem aquele filme Soul, que fala muito sobre a vida para além, né? Aquele lá que eles moldam... Ah, não, o da Disney, sim. É da Disney, que é Soul, que é um bichinho, que a menina que ela não quer ir pra próxima vida, né? E aí, ao longo do filme, ela vai trabalhando quais são as questões que fazem ela ter medo de viver. O outro cara que a vida toda, ele queria ter aquele sonho. Quando ele alcançou o sonho dele, acabou tudo. E aí ele queria, porque queria era viver aquele sonho. Então, tem vários filmezinhos que te fazem ir entendendo por que é isso, por que é tão importante para você. E quando a gente se autoanalisa, quando você se autoconhece, muitas vezes aquilo que você acha que é realmente importante é o apego que não te faz chegar mais longe ainda. A questão do objetivo. Eu estou com medo de falar a frase errada, mas a ânsia e a vontade de ter e o possuir. Eu sei a frase que você está falando. O desejo de ter e a ânsia de possuir, alguma coisa assim. Mas sim, aproveitar o processo. Não tem nada mais legal do que o processo. Fala muito da sexta-feira que chega. Eu acho tão legal ir trabalhar às vezes na segunda. Eu falo assim, vou ver meus meninos. Eu falo assim, eu vou empolgado trabalhar. Sim. E é muito gostoso.
Ana Carolina, foi uma aula aqui. Eu acho que, tipo assim, eu realmente foi um momento aqui muito gostoso de aprendizado. Aos nossos ouvintes também. Como é que faz para entrar em contato com você, já que sabe, tem de Brasil inteiro? Atendo, pode entrar em contato comigo pelo meu Instagram, que você pode deixar o arroba? Não, a gente vai colocar lá nos comentários. Isso mesmo, é @anacarolina com 2 L's, .psi. Então tá bom. Aí como é que são os atendimentos? Sessões online? Eu trabalho através de sessões online no Google Meet, né? As sessões duram mais ou menos dentre 1 hora, 50 minutos, né? Depende do paciente, daquela conversa daquele dia, né? E é muito interessante que lá você é livre para falar o que você quiser. Existem, né, aquele momento que as sessões já são pré-estruturadas dentro da TCC, mas lá é seu porto seguro, onde ninguém vai te julgar, ninguém tá ali para poder ficar falando o que você tem que fazer, o que você não tem. É o que a gente falou, é você mesmo se autoanalisar, é você se conhecer, né? Você ser a sua prioridade, tirar aquele momento para falar de você mesmo. Acho que eu não sei se você já respondeu a minha próxima pergunta, mas aí eu deixo esse último espaço para você, que igual todo psicólogo tem a marca, o professor tem a marca, é quase um artista, né? Qual que é uma mensagem que você sempre gosta de passar, uma última mensagem que você quer deixar para os nossos ouvintes? Acho que a mensagem é tudo o que eu falei mesmo, sabe? Sobre se conhecer, sobre se ouvir, né? A parte mais importante, que eu acho que é o que mais dá orgulho, assim, para a psicóloga aqui, é ver uma pessoa que se conhece, que se entende, que consegue entender por que cada emoção acontece, que se questiona, que vai além, né? Que sempre tá ali se superando, mesmo com medo, mesmo com receio, ela tenta. E essa é a parte mais importante. Lá que eu aprendi com a minha professora, né? De fazer errado, mas tentar, de se superar e de sempre estar ali, né? Vivendo a própria vida, entendendo que existem momentos bons e que eles são incríveis, mas que existem momentos ruins, mas que eles são importantes, que existem momentos que a gente não quer fazer nada, que a gente chuta o balde, mas depois a gente vai lá engolir o choro e pegar o nosso balde de volta e seguindo, é tentar, é viver, é se esforçar cada vez mais. Ana Carolina, eu estou muito feliz de ter te recebido aqui hoje, por causa que aqui nossa empresa, o Gestão de Liderança, o maior intuito dela é promover os líderes locais. Então você é uma psicóloga que está ganhando palco aqui, tomara que mais pessoas entrem em contato com você. E foi muito prazeroso. E eu vou te dar uma dica, eu acho que a gente vai te chamar para vir aqui de novo, tá? Pode me chamar. Gostei, achei que eu ia ficar nervosa. Não, você falou super bem, foi muito prazeroso estar aqui, eu aprendi com você, pode ter certeza que mudou alguma coisa aqui para mim, tá, para esse final de ano, na hora que você falou das metas, virou aquela chavinha, falou assim, tô precisando pensar sobre isso, e eu tenho certeza que o público que escutou foi muito esclarecedor, por causa que o meu quadro de educação, eu gosto muito de apresentar as profissões ali, é mais superficial, mas você sabe que o adolescente está cheio de dúvidas. Sim. E não se restringe só a ele, por causa que chega no adulto, tem muita gente querendo migrar de área, e você falou que se você tivesse escolhido outra coisa, hoje você estaria com a ânsia falando assim, será que eu faço psicologia? Será que se eu tivesse feito, hoje eu não tenho essa dúvida, se eu tivesse feito nutrição, se eu tivesse feito enfermagem, eu sei que eu escolhi a coisa certa. Então, e eu acho interessante, né, que na minha sala de psicologia tinham 2 pessoas mais velhas. Tinha uma pessoa que tinha 60 anos, que já tinha trabalhado justamente com comunicação, né? Ele trabalhava com filmagem, no audiovisual, e com 60 anos ele falou assim, se eu fizesse psicologia, e estava lá se superando, né? Porque há quantos anos ele não via uma sala de aula? E tinha uma outra senhora, ela eu achava uma fofinha, porque a vida toda ela sempre foi mãe, cuidou dos filhos, e depois que o filho mais novo dela formou na faculdade, ela falou, agora eu posso fazer faculdade. Eu sempre incentivei meus filhos a fazer um curso, por que eu não poderia? E aí ela já estava com 50 e poucos anos, e ela também estava na faculdade. E eu acho interessante, né, porque
igual você falou sobre migrar de áreas, essas duas pessoas já tinham a área dela, já estava quase aposentando, já podia falar assim, perdi a oportunidade. E mesmo assim, eles estavam lá, de novo, com pessoas mais novas, enfrentando a sala de aula, enfrentando toda aquela rotina que a gente sabe que é desgastante, né? De que estudar não é só ir para a faculdade ou ir para a escola, né? Tem que chegar em casa, você tem que rever, tem que fazer os trabalhos, estudar para as provas, né? Então, estar ali para eles foi interessante. Eu acho que foi, assim, uma superação muito bacana. E quando eu falo com os jovens, né? Na hora de escolher a profissão, você escolhe aquilo que você mais se interessar. E se depois, mais à frente, eu não gosto mais disso, por que não mudar? A gente não usa a mesma roupa todos os dias, a gente muda de roupa, a gente muda o corte de cabelo, muda a cor da unha, né? Por que não? A gente não pode também fazer outras escolhas. Naquela época, fazia sentido para eles fazerem outras coisas. E agora, mais à frente, fez sentido, né? Mudar. Exatamente. Eu tenho uma tia que fez isso, aposentou agora no FV e está formando uma vida inteira dando aula lá, aí fala assim, não, agora aposentou, não tem que fazer mais nada. Não, foi lá, fez psicologia. Olha só, interessante. Mas é uma área muito interessante. Eu acho que todo mundo tem que ter, no mínimo, um pouco de curiosidade com psicologia, por causa que a gente volta lá atrás também de novo. Conhece-te a ti mesmo. Sim. Eu acho que é uma pergunta que todo mundo devia se responde um dia, quem sou eu? E é difícil, né? Demais. É difícil, não é tão fácil falar quem sou eu, né? Anos de terapia para responder essa pergunta. E ela vai mudar ao longo da vida. E ela vai mudar ao longo da vida. Então, mas é isso. Ana, eu acho que você vai voltar aqui, mas você vai voltar como especialista. Você vai falar dessa área, eu tenho certeza que vai ser Pode chamar que eu volto sim. Foi um prazer. Foi um prazer meu aqui. Muito obrigado por ter vindo aqui hoje, tá? Obrigada. Tchauzinho.